app. Se mudares de ideias, podes recuperar o teu lugar e ir ao estádio apoiar os campeões nacionais. Agora já sabes, quando não vais ao estádio, vende ou partilha o teu lugar e a luz ficará sempre cheia. Sempre pelo Benfica. Acqua di Gio, Giorgio Armani. Em dezembro, Confronting fear a saga termina. is the destiny of a Jedi. A história vive para sempre. Your destiny. Star Wars: A Ascensão de Skywalker, 19 de dezembro nos cinemas. Muito boa noite, abre-se agora a janela para o mundo, que é o seu televisor em direção ao pavilhão número 2 da Luz. É desde aqui que estamos a levar até si em direto, ou vamos começar a levar até si em direto, o jogo do Campeonato Nacional de Handball da 19ª jornada, que vai pôr frente a frente Sport Lisboa e Benfica e Águas Santas Milanesa. É um jogo então em que a equipa que está em terceiro lugar neste campeonato, o Sport Lisboa e Benfica, recebe um Águas Santas que vem à luz quando ocupa o quinto lugar da tabela classificativa. Está aqui na luta pelos lugares que dão acesso às competições europeias. Aí está a equipa do Águas Santas a entrar em pleno pavilhão número 2 da Luz. Vamos então perceber quem são os jogadores que compõem esta formação que viajou desde o Conselho da Maia, que vai ter então o seguinte set inicial. Vai ter o 7 Vasco Santos, o 8 José Barbosa, o 9 Pedro Cruz, o 13 Mário Lourenço, o 19 Francisco Fontes, o 20 Mário Oliveira e o 24 Henrique Carlota. Quando também vai entrar no pavilhão número 2 da Luz a equipa benfiquista, que também já podemos avançar com aquele que é o set inicial da equipa benfiquista, composto por Borco Ristovski, João Paes, Petar Diordic, Pedro Seabra, Belor Moreira, David Carvalho e Paulo Moreno. São estas então as duas escolhas iniciais dos técnicos. Carlos Rezende comanda o Benfica e regressa à Luz hoje José António Silva, antigo treinador do Benfica, agora no comando do Águas Santas Milanesa. Esta formação que então está numa segunda volta muito positiva e a
cabe então por, nesta altura, estar muito bem classificada, como já disse, no 5º lugar da tabela classificativa. Estamos então a ouvir o hino do Benfica neste início de festividades aqui em termos de pré-jogo, com as duas equipas prepararem-se para se cumprimentarem daqui a pouco. Vale a pena também dizer que os árbitros desta partida são Miguel Ventura e João Mendes, delegado ao jogo António Pereira, oficiais de mesa Maria Pereira e José Félix. Dar a palavra também ao nosso comentador, Hélio Azevedo, está aqui ao meu lado. Muito boa noite, Hélio. Para este serão de terça-feira temos handball, temos aquele que se calhar é talvez um dos jogos mais apelativos desta 19ª jornada. Primeiro porque está o Benfica a jogar e depois também porque está do outro lado este Águas Santas, que está então a fazer uma época muito positiva. Boa noite, Nuno Amaral Saraiva. Boa noite também ao senhor telespectador que nos acompanha em casa através da nossa BTV. De certo que iremos ter um jogo, um bom jogo de handball, pois esta equipa do Águas Santas, bem treinada por José António Silva, um técnico, como tu disseste e muito bem, Nuno, já passou aqui pelos Pavilhões da Luz, ele que conta com 54 anos de idade, um dos treinadores mais experientes que atuam no campeonato Placar Handball 1. O Águas Santas, curiosamente e também com alguma surpresa, fez uma primeira volta em que num total de 13 jogos conseguiu somente 6 vitórias e que nesta segunda volta, não sei se através de algumas vitaminas, José António Silva conseguiu fazer com que esta equipa do Águas Santas passasse para o 5º lugar. Soma 38 pontos, a um ponto somente do Belenenses, que contabiliza 39, e com um ponto a mais do 6º classificado, Madeira SAD, que contabiliza 37. Madeira SAD que recebeu o Benfica no passado sábado e que o Benfica conseguiu uma importante vitória, 27-25, no sempre difícil pavilhão do Funchal, e frente a uma equipa muito bem treinada, também por outro treinador de grande nível, o professor Paulo Fidalgo. Uma vez que o Hélio acabou também por lançar aqui o que foi a última jornada do Benfica neste Campeonato Nacional de Handball, vale a pena também aqui sublinhar que o Águas Santas vem à luz passados 3 dias de ter jogado o duelo meio-ato, ou seja, de ter defrontado o SMAI, e foi uma vitória concludente do Águas Santas. Venceu por 42-34 nesse derby da cidade da Maia. O Águas Santas então a mostrar essa mesma boa forma que lhe está a valer essa segunda volta, realmente muito positiva. Precisamente, Nuno, pois este derby meiato na primeira volta tinha dado uma vitória 26-25 à equipa do Ismael, equipa essa do Ismael que surpreendentemente apareceu nos 6 primeiros, realizou uma primeira volta do campeonato Placar Handball 1 fantástico, e neste momento já vem cá mais para baixo dos 6 primeiros classificados, os 6 lugares que dão acesso à luta pela conquista do título de campeão nacional, mas essa luta no início do campeonato já teríamos os candidatos habituais, Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica, e depois temos aqui uma luta bastante acesa onde apareceram o Boa Hora, o Mais nestes 6 primeiros, e agora aparece o Águas Santas e também o Madeira SAD, mas vai haver muita luta até ao final do campeonato, pois não nos podemos esquecer que outras equipas têm sempre uma palavra a dizer, como é o caso do ABC de Braga, que na época passada pela primeira vez não conseguiu lutar pelo acesso ao campeonato nacional, pois ficou arredado desses 6 primeiros lugares, o que lhe conferiram depois, na fase seguinte do campeonato nacional, um autêntico passeio, pois as equipas que não são apuradas começam a ficar definidas, as que lutam pela manutenção, as que lutam para não descer de divisão,
e as outras que não conseguiram o acesso aos 6 primeiros e depois acabam por fazer uma segunda fase do campeonato mais em jeito de passeio. Águas Santas que continua a ter aquele que tem sido muitas vezes o melhor marcador da fase regular do campeonato, Pedro Cruz, aos 35 anos, vale a pena também aqui destacar que já leva 159 golos marcados esta temporada, realmente um registro impressionante, talvez a maior figura deste Águas Santas. Do lado do Benfica temos também aqui Petar Djordjic, um reforço sérvio que está também aqui a superar, se calhar, as expectativas. Ele que leva já 139 golos marcados no campeonato em 17 jogos e está aqui a destacar-se dos demais. E no Benfica também, Hélio, é caso para dizer que ainda no último jogo foi preponderante. Belón Moreira começa cada vez a chegar mais perto da sua melhor forma. Sim, a lesão já lá vai e Belón Moreira a dar o seu contributo. Vemos que no seu antebraço direito ainda consta ali assim uma ligadura de tensão para manter aquele braço que sofreu fratura, para não voltar a acontecer tal situação durante esta época, pois o azar bateu à porta a Belón Moreira no início do campeonato e esses tempos menos agradáveis já lá vão. O Benfica que parece-me tem uma estratégia de, ainda não percebi, uma ou duas substituições de defesa-ataque, são duas, exatamente. Paulo Moreno ainda não tinha entrado, mas vai agora substituir o camisola 14, Ricardo Pesqueira. Portanto, duas substituições. Pedro Seabra e Paulo Moreno entram para atacar. A defender temos então o espanhol Carlos Molina e também o Ricardo Pesqueira. Quanto à equipa do Águas Santas, faz também uma substituição de defesa-ataque. Vejo ali pronto para entrar camisola 19, Francisco Fontes, que troca com o 23, José Rebelo. Portanto, uma alteração de defesa-ataque faz o professor José António Silva como estratégia inicial. Fica agora com dois pivôs, com o João Paes a entrar como segundo pivô. Contra-ataque para o Águas Santas, mas não sai bem também este passe e situação então de jogo, 1 minuto e 50 segundos, sem golos e cá está, aos praticamente 2 minutos de jogo, Paulo Moreno faz o primeiro para o Benfica. Grande assistência de Belón Moreira, tirou o defensor direto da frente e depois o defensor que se ocupava de Paulo Moreno a tentar impedir que Belón rematasse de primeira e Belón muito bem a colocar a bola nas melhores condições para Paulo Moreno inaugurar o marcador. Benfica 1, Águas Santas 0. Está cada vez um Paulo Moreno mais consolidado no handball nacional. É o 52º golo para o capitão do Benfica, o pivô do Benfica, já com 52 golos marcados esta temporada, incluindo todas as competições. É caso para dizer, um Paulão que veio da formação, já jogador totalmente feito. Sim, um grande exemplo para os jovens que estão neste momento a iniciar-se na modalidade, é olharem para o caso do nosso Paulão, o Paulo Moreno, capitão da equipa de handball do Benfica, ele que veio desde menino com 12 anos apenas para os Pavilhões da Luz e aí deu continuidade à sua fantástica carreira, este grande pivô que fez parte e que faz parte dos 28 pré-convocados para o campeonato da Europa de handball que se irá realizar em janeiro, já no próximo mês, na Noruega, onde será a sede do grupo onde Portugal faz parte, conjuntamente com a França, com a Noruega e também com a Bósnia, pois este campeonato da Europa vai ser realizado em 3 países, além da Noruega, também a Suécia e a Áustria. Agora não sai bem a combinação, Pedro Seabra não consegue agarrar esta bola, contra-ataque para o inevitável Pedro Cruz, ser ele então a abrir o ativo. Primeiro golo do Águas Santas, marcado pelo camisola 9, quando há livre de 7 metros para o Benfica. Paulo Moreno a obrigar o Vasco Santos a defender já dentro da área e 7 metros a favor do Benfica.
Muito bem, o senhor árbitro de baliza Miguel Ventura a assinalar livre de 7 metros, aquela falta que Petar Diordites vai tentar marcar perante Henrique Carlota, mas que o guarda-redes número 24, ele que é natural de Benavente e há 2 épocas representava o Boa Hora, a levar a melhor perante Petar Diordites. Vale a pena aqui destacarmos que na primeira volta o Benfica foi ao terreno do Águas Santas vencer por 30-21. No duelo da temporada passada, vitória aqui por 24-19. E o Benfica, só mesmo no ano passado, no jogo lá em Águas Santas, é que realmente sentiu muitas dificuldades para vencer esta formação maiata. 29-28 foi o resultado. O jogo mais equilibrado dos últimos anos. Agora livre de 7 metros. 7 metros, os árbitros não considerarem que o golo é válido e a sancionarem si uma falta de Belone Moreira sobre Mário Lourenço. Livre de 7 metros para a equipa maiata. E lá está. Pedro Cruz, novamente ele a marcar, é o marcador dos castigos máximos e faz o seu segundo golo no jogo com 5 minutos e meio de corridos. O Águas Santas apresenta aqui um sistema defensivo 5-1 com Pedro Cruz a jogar ali assim mais adiantado, o número 9 do Águas Santas, o que origina bastante espaço para se trabalhar com o pivô do Benfica, que é o que aconteceu neste momento. José Rebelo, o número 23, a não conseguir impedir que Paulo Moreno fizesse aquela rotação e conseguisse rematar a baliza de Henrique Carlota e daí ter originado mais um livre de 7 metros. Entretanto, agora Belone Moreira assume a marcação do castigo máximo e empata o jogo a 2, mas para já as defesas a levarem a melhor sobre os ataques, bem podemos dizer, porque com 6 minutos e meio apenas 4 golos marcados neste início de partida, quando as duas equipas acabam por estar empatadas. Dizer que no Benfica, no banco estão David Carvalho, Romé Ebo, ainda também o camisola 10 Kevin Iocas, guarda-redes suplente é Miguel Espinha e também ainda não jogou Carlos Martins, nem o Francisco Pereira e nem o Fábio Vidrago. São estes os jogadores que estão ao dispor de Carlos Rezende para serem lançados. Do lado do Águas Santas, que chega ao terceiro golo, empata novamente o jogo. Joshua Pulmrich, Mário Rego, Fábio Teixeira, João Gomes, ainda o guarda-redes Craig McClelland, José Rebelo e Jonas Alves são os jogadores que podem ser lançados por o professor José António Silva. E Pedro Seabra faz o quarto golo do Benfica, agora num ápice, as duas equipas a marcarem 3 golos, 2 para o Benfica e 1 para o Águas Santas. Sim, durante o minuto 7 foi Mário Rego, foi José Barbosa, o lateral direito da equipa do Águas Santas, o número 8 da equipa maiata, e Pedro Seabra, passado quase 20 segundos, conseguiu levar a melhor perante o guarda-redes Henrique Carlota. Entretanto, dizer que ambas as equipas já têm um jogador amarelado, já saiu um cartão amarelo para cada lado. Os árbitros Miguel Ventura e João Mendes, relembro, são os juízes que dirigem esta partida. Para uma falta atacante assinalada ao José Barbosa. Muito bem, Petar Diordites a conseguir esta falta do ataque. Víamos agora João Paes a cumprimentar Petar Diordites e ele também a festejar como se de um gol se tratasse. Esta recuperação de bola, pois abriu o peito e o jogador do Águas Santas foi de encontro ao peito do jogador sérvio que esta época se transferiu do Meshkov Brest da Bielorrússia para o Sport Lisboa e Benfica. Mais uma vez, Paulo Moreno a conseguir ganhar um livre de 7 metros. Está com uma entrada muito boa o pivô do Benfica, com mais um livre de 7 metros conseguido
por obra sua. Belone Moreira novamente escolhido para marcar um livre de 7 metros, mas leva a melhor o guarda-redes Henrique Carlota. Já é o segundo livre de 7 metros, pois quer Petar Diordic, quer Belone Moreira a tentar a colocação de bola junto a um dos apoios ou entre os apoios, e Henrique Carlota bastante atento a conseguir já em 2 livres de 7 metros evitar que o marcador se cifrasse em 6 para o Benfica, 3 para o Águas Santas, pois neste momento, com menos esses dois golos, temos somente 4 para o Benfica e 3 para o Águas Santas. Águas Santas no ataque e consegue novamente chegar à igualdade. A formação Maiata. São seguramente 10 minutos, faltam 10 segundos para atingirmos os 10 minutos, e são mesmo 10 minutos de igualdades sucessivas, sem que nenhuma das equipas tenha tido pelo menos 2 golos de vantagem. Portanto, aqui o jogo é muito equilibrado nestes minutos iniciais. E o Benfica a defender bem, a evitar que Pedro Cruz, especialmente Pedro Cruz, jogue muito para o pivô. Foi o que aconteceu agora, com mais uma assistência para Francisco Fontes a conseguir assim o seu segundo gol na sua conta pessoal. Aí está a camisola 19 do Águas Santas, então a colocar na frente a equipa visitante, que vence por 5-4. A provar aqui o porquê do bom momento. A formação viajou desde a cidade da Maia. Lembrar que esta é uma jornada que se joga à meio da semana, depois de ambos os emblemas terem também jogado no fim de semana. Fantástico este golo de Petar Diordic, a contar ali com a preciosa ajuda de Paulo Moreno, que saiu no bloqueio ao defensor direto do sérvio Petar Diordic, e depois, quase sem oposição, tudo se torna mais fácil para o lateral esquerdo do Benfica, Petar Diordic. Já que o dissemos, o Benfica que vem para este jogo depois de ter vencido na Madeira por 29-27, no último jogo em casa para o campeonato, conseguiu uma vitória expressiva sobre a Associação Artística de Avanca por 38-26. E que bomba agora, mas Borko Ristovski a conseguir defender, a travar o remate de Pedro Cruz. Aquela distância da baliza, Borko Ristovski tem muita confiança e conhece bem a potência também dos remates de Pedro Cruz, que remata muito em apoio, o jogador número 9 que está a ocupar o lugar de central, ele que controla a totalidade das ações ofensivas da equipa maiata da Associação Atlética de Águas Santas. Também, e agora Belone Moreira volta a colocar o Benfica na frente, agora por 6-5. Vale a pena também aqui adiantarmos um pouco o serviço em relação ao que é normal, falar já na próxima jornada, porque vale a pena também fazer aqui um destaque, é que para os mais desatentos, a próxima jornada foi invertida, ou seja, o Vitória de Setúbal Benfica é jogado aqui no pavilhão número 2 da Luz, portanto sábado às 3 da tarde o Benfica recebe aqui o Vitória de Setúbal. Novo jogo em casa do Benfica, que depois na segunda volta sim visita Setúbal. Uma jornada invertida por acordo de ambos os emblemas, e vale a pena também fazer esse sublinhado, esse destaque para os mais desatentos, que este sábado, às 3 da tarde, há novo jogo de handball aqui na Luz. Será a despedida da equipa do Benfica antes da paragem por força do Campeonato da Europa. Depois o campeonato só regressa a 1 de fevereiro. Só aí volta a haver jogos do Campeonato Nacional de Handball. 7-6 e o Benfica não consegue descolar. Agora um remate que bate com estrondo na barra. Depois também a bater em Borko Ristovski, a sair. Por isso, posse de bola para o Benfica. 17 minutos e 50 segundos decorridos nesta primeira parte.
bastante equilibrado esta primeira parte. Quando nos aproximamos dos primeiros 15 minutos, o jogo bastante repartido. O Benfica com a infelicidade de não ter conseguido 2 livres de 7 metros, um através de Petar Djordjic, ele tem agora a bola, e também outro pelo número 11, Belón Moreira, que não conseguiram levar a melhor perante o guarda-redes da Associação Atlética Águas Santas, Henrique Carlota, o número 24, que se encontra na baliza. E que agora faz mais uma boa defesa. Parece-me que a bola ainda sofre um desvio e quase trai o guarda-redes, nascido em Benavente, mas consegue ainda emendar o erro. Ele que, com muitos, começou a jogar handball no ADCB de Benavente e já passou pelas camadas jovens do Sporting, belenenses. Agora defende as redes do Águas Santas. E grande jogada agora da equipa da cidade da Maia. Este 7-7 é conseguido com muito estilo à mistura. Sim, um pivô bastante experiente, este Francisco Fontes, ele que é natural de Rio Tinto e há 2 anos se transferiu do Ismael, a equipa rival desta equipa do Águas Santas. Ele que se iniciou nesta fantástica modalidade precisamente no Águas Santas, ele que é fruto desta fantástica escola de handball nacional, o Águas Santas, que costuma marcar sempre presença nas fases finais do Campeonato Nacional de Júniores, campeonato esse que Benfica conseguiu ser tricampeão nacional, não na última época, pois nessa época deixaram fugir a hipótese de vencer 4 anos seguidos e deram hipótese ao Sporting Clube de Portugal de se sagrar campeão nacional. 16 minutos jogados nesta primeira parte, o Benfica a vencer por 8-7 e agora a oportunidade para dilatar a vantagem, contra-ataque, David Carvalho a não falhar e o Benfica com 2 golos de vantagem sobre o Águas Santas. Agora 9-7 é o resultado. Seis minutos e meio jogados desde que os árbitros apitaram para o início desta partida, uma partida que tem sido jogada com uma correção incrível, ainda nenhuma exclusão para qualquer uma das equipas. Águas Santas agora a voltar à fórmula inicial, depois de ter entrado para a segunda pivô Mário Lourenço, o ponta direita. Se abre no 1 para 1, liberta em David Carvalho, que depois acaba por rematar extremamente colocado e marca 2 golos consecutivos e o Benfica agora tem 3 de vantagem. A maior vantagem no jogo até ao momento surge aos 17 minutos e 20 segundos com este 10-7 no marcador. Muito bem, David Carvalho, 2 oportunidades que teve do seu posto específico da ponta direita a levar a melhor perante o guarda-redes da equipa do Águas Santas, num bom momento de forma, David Carvalho. Benfica mantém-se fiel ao seu 6-0 a defender. Aliás, agora Belón Moreira está ali também muitas vezes a pressionar o central da equipa do Águas Santas. Agora não está, o Belón Moreira não está a sair, não sei se foi porque a substituição não conseguiu ser operada. Aliás, não, o Benfica está em 5-1, está em 5-1 com o Belón. O Benfica não está em 5-1, desculpa Nuno, contrariar aí a tua opinião. O Belón tem ali uma função de impedir as ações ofensivas de Pedro Cruz. Há de se reparar quando o Pedro Cruz, numa situação normal, agora os primeiros 2 minutos para Belón Moreira, mas Pedro Cruz, como é ele que tem a obrigação de comandar o jogo, Belón Moreira sai logo em cima de Pedro Cruz para ele não poder orientar os seus processos ofensivos. 5-1 disfarçado. O 5-1 disfarçado, no meu tempo era o chamado índio, era sempre um jogador que andava ali assim na zona da primeira linha a impedir
que a equipa adversária conseguisse os seus objetivos, que era marcar golo ou então o central dar a marcar aos pivôs. Entretanto, primeira exclusão no jogo é para o Benfica. Aproveita essa situação da melhor forma a formação do Águas Santas e gasta apenas 25 segundos para chegar ao golo. 10-8 é o resultado. Aí está a abdica do guarda-redes Borko Ristovski, o técnico do Benfica, para atacar com 6 jogadores. Mas agora algumas alterações. Kevin Iocash entra para lateral direito e Ricardo Pesqueira fica também a atacar, descansando o Paulo Moreno. Ou seja, fica agora como pivô Ricardo Pesqueira. Hoje o Benfica, vale a pena também aqui fazermos esse destaque. Hoje o Benfica não pode contar, tem aqui uma ausência de peso com o pivô dinamarquês René Toft Hansen, que hoje não pode dar o seu contributo à equipa. É talvez a grande baixa para este jogo, depois também por opção. Aquele que já sabe vai estar no próximo europeu, é um dos convocados da Seleção Nacional, Gustavo Capdeville, o jovem guarda-redes do Benfica, também hoje acaba por não estar na ficha de jogo, mas aí mera opção de Carlos Rezende, que vai sempre fazendo rotatividade entre os 3 guarda-redes que tem ao dispor, e hoje acabou por ser Gustavo Capdeville que ficou de fora. E está Pedro Seabra, mesmo com o Benfica em inferioridade numérica, acaba por fazer o 11º golo do Benfica. O segundo golo da sua conta pessoal para o central do Benfica, Pedro Seabra. E agora vemos aqui também uma alteração no ataque do Águas Santas. Pedro Cruz a deixar de jogar a central para passar a lateral esquerdo, mas grande contra de João Paes. E entretanto, em contra-ataque, Kevin Iocash faz o seu primeiro golo no jogo e com 12-8, com 4 golos de vantagem para o Benfica e 19 minutos e 50 segundos jogados. O treinador do Águas Santas, o professor José António Silva, para o jogo, pede time-out à portuguesa, pausa técnica, para falar com a sua equipa para tentar parar este aumento da vantagem do Benfica. E se reparares na forma como o professor José António Silva se dirige aos seus atletas, provavelmente deve estar a mencionar este último ataque da equipa do Águas Santas, pois é sempre inaceitável uma equipa em superioridade numérica a perder uma bola no ataque, como aconteceu agora com João Paes, que conseguiu aquela interseção e 6 a atacar e 5 a defender conseguem recuperar a bola, o que deixa sempre enervado qualquer treinador, não é só o caso de José António Silva. Aí está, até é o Águas Santas, a equipa que acaba por sair da rodinha junto ao seu treinador mais depressa. Aproveita também naturalmente Carlos Rezende para dar instruções nesta paragem de jogo e faz algumas alterações. Nuno Grilo a ser lançado pela primeira vez nesta partida. Agora fica a descansar o espanhol Carlos Molina a defender. E também Petar Djordjic a atacar, com certeza. Vamos ver se Petar Djordjic depois fará a rotação e só ataca agora, já não defende. Aliás, Carlos Molina está lá, é mesmo Petar Djordjic que saiu para a entrada de Nuno Grilo. Portanto, agora, nono golo da equipa do ABC, volta a marcar Francisco Fontes. Nestes 9 golos apontados pela equipa do Águas Santas, 5 já foram conseguidos pelo número 19, o pivô Francisco Fontes. É simples, os processos ofensivos da equipa treinada por José António Silva insistem muito na entrada a segundo pivô, quer do ponta direita Mário Lourenço, quer também do ponta esquerda Mário Oliveira, e depois conseguem ali assim ganhar superioridade e Pedro Cruz a jogar muito bem com os jogadores da segunda linha. Entretanto, agora também boa jogada, Pedro Seabra a aproveitar ali também um buraco na defensiva do Águas Santas e a fazer o 13º golo do Benfica, quando estamos a 9 minutos do intervalo e o Benfica vence por 13-9.
E a equipa do Benfica encontra-se já completa e agora é Pedro Seabra que aparece ali assim num processo idêntico ao de Bellon, quando Bellon, Pedro Seabra não estava a defender, era Bellon e provavelmente Pedro Seabra agora sim a fazer o 1 no 5-1, mas com esta exclusão de Carlos Molina, Pedro Seabra a ter que sair e vimos que entrou para o seu lugar Kiko Francisco Pereira. Está mais um atleta lançado pelo treinador Carlos Rezende. Primeiros minutos para o Kiko. Posse de bola ainda para a equipa da Cidade da Maia, que agora volta a jogar em superioridade numérica. É a segunda exclusão nesta primeira parte para os jogadores do Benfica. E agora muito bem solicitado o ponta direita Mário Lourenço, aproveita para colocar o resultado em 13-10. Dica mais uma vez do guarda-redes Borco Ristovski e Carlos Rezende para atacar com 6 jogadores. Nuno Grilo, entretanto, entrou, mas só defende. Troca com Petar Djordjic. Nuno Grilo só a defender, Petar só a atacar, e agora quem entra também para a equipa do Águas Santas é o número 31, o brasileiro Jonas Alves, ele que se transferiu do Brasil para vir para Portugal representar o Futebol Clube do Porto. Posteriormente foi emprestado ao São Bernardo e esta época iniciou no Olavário, mas a meio da época já foi contratado pela equipa do Águas Santas. Vamos ver o contributo que dará este número 31 à equipa treinada por Zé António Silva. Entretanto, agora muda o marcador de livre de 7 metros. Petar Djordjic assume a marcação e marca mesmo o 14º gol do Benfica. 14-10. Ainda em inferioridade numérica a equipa benfiquista. Inferioridade numérica, mas a conseguir um livre de 7 metros, o que é sempre positivo, e com esta garra no processo defensivo. Muito bem agora Ricardo Pesqueira a cortar a linha de passe para o pivô Francisco Fontes. Entretanto, penso que os árbitros consideraram que houve pé na bola de um jogador do Benfica e consegue agora marcar o Vasco Santos. Reduz para 14-11 quando terminam os 2 minutos de exclusão no lado do Benfica. Já não tem que sair Borco Ristovski. Aliás, até pode sair e Carlos Rezende fazer a estratégia que não é nova, atacar com 2 pivôs e 7 jogadores a atacar. Mas a equipa do Benfica a atacar com o mesmo 7 inicial, à exceção de Ricardo Pesqueira, que ocupa o lugar que inicialmente era de Paulo Moreno. Djordjic na simulação, mas fecharem bem os caminhos para a sua baliza o Vasco Santos e o José Rebelo. José Rebelo foi fintado naquela simulação de Petar Djordjic, mas a ajuda preciosa de Vasco Santos a impedir que o Sérvio marcasse mais um gol. Agora, grande gol de David Carvalho, sobretudo pela forma como faz o agarrar da bola, já em movimento para ganhar ângulo, e depois é praticamente já no corredor central que finaliza. Ele tem aqui um bom gesto técnico, já que já estava em movimento quando agarrou a bola e depois finalizou. Ele que já apontou 3 golos nesta primeira parte, e agora vemos Pedro Seabra a fazer o papel do 1, o que nós tínhamos falado há pouco, quando a defesa do Benfica passa para um 5. Entretanto, erro no ataque do Águas Santas e o Benfica ainda tentou organizar um ataque rápido, mas não foi tão rápido assim que acabasse por apanhar a defensiva do Águas Santas ainda a recuperar no terreno. E então opta pela jogada pensada e as 2 trocas serem efetivadas. Kiko e também Nuno Grilo a darem os lugares a Petar Djordjic e Bellon Moreira. E agora... Fantástico este cruzamento de Bellon Moreira. Vemos Bellon Moreira agora a dirigir-se a Carlos Rezende com um sorriso estampado no seu rosto. Depois era uma jogada fantástica que Pedro Seabra, que tinha ali assim um espaço enorme, poderia ter entrado, mas preferiu efetuar a assistência para David Carvalho, mas o jogador da equipa maiata a fazer falta e a ser sancionado com 2 minutos.
Os árbitros então a considerarem que foi um pé na bola propositado e que claramente cortou uma jogada extremamente perigosa em cima da linha. Essa sinalética bem visível dos árbitros. E quando agora... estamos a 4 minutos e meio do intervalo. E agora foi João Pais a não conseguir desfeitear o guarda-redes Henrique Carlota numa altura em que o Benfica, em vantagem numérica no ataque, a não conseguir traduzir em golo esta jogada da equipa do Benfica. Entretanto, agora Pedro Seabra, com a vantagem numérica do Benfica, faz mesmo uma marcação individual ao Pedro Cruz. E uma falta de Kiko sobre Pedro Cruz. Continua realmente a ser alvo de muitas atenções. Depende muito da ação individual deste jogador, o coletivo do Águas Santas. Apesar de considerarem que Pedro Cruz há pouco, e os melhores também erram, acabou por Temos Pedro Cruz a conversar com dos elementos da equipa de arbitragem, neste caso João Mendes, o árbitro que é o árbitro central. Pedro Cruz, que frente a Francisco Pereira ou Kiko, a experiência e a veterania contra a juventude de Francisco Pereira, somente 20 anos contra os 35 anos já de Pedro Cruz. Mas penso que foi uma ação ao nível do drible que os árbitros sancionaram e estavam a conversar sobre isso. Pronto, as visões diferentes de ambos os lados. Mas já antes Francisco Pereira, o Kiko, tinha dado ali assim uma palmada no peito de Pedro Cruz e travaram ali um diálogo que é normal neste fantástico jogo que é o handball, um jogo, um desporto onde existe muito contacto físico e por vezes são situações puramente normais, sem qualquer intenção da parte do defensor. Entretanto, há pouco Petar Diordic viu Henrique Carlota negar-lhe o golo com uma excelente defesa livre de 7 metros, mas depois a bola sobrou para Pedro Seabra, que rapidamente atacou a baliza e conseguiu ganhar mais um livre de 7 metros. E agora vai ser João Pais que vai tentar bater o guarda-redes do Águas Santas. 15-11 é o resultado. 2 minutos e meio certinhos para jogar até ao intervalo. Está João Pais a conseguir bater Henrique Carlota. E está mesmo feito o 16-11 no marcador. 5 golos de vantagem para o Benfica. O segundo golo para João Pais, ele que já tinha marcado o terceiro golo do Benfica quando nos aproximávamos do 7º minuto de jogo, e é o terceiro jogo que tenta concretizar o livre de 7 metros. Primeiro Petar Diordic, depois Belon Moreira e agora João Pais, que com uma grande categoria a não dar hipótese ao guarda-redes da equipa de Águas Santas. Falávamos na subida de forma de Belon Moreira no início desta transmissão. Vale a pena aqui destacar que na vitória que o Benfica conseguiu na Ilha da Madeira, diante do Madeira SAD, Belon Moreira esteve em destaque, marcou 8 golos. E agora 2 minutos de exclusão para Nuno Grilo e fica sem perceber o porquê a camisola 22 do Benfica. Provavelmente uma falta sobre João Pedro Gomes, este jovem formado no Águas Santas que conta somente com 17 anos de idade, mais um futuro promissor vindo das escolas desta grande formação que é a Associação Atlética Águas Santas. E terceira vez que o Benfica está em inferioridade numérica, mais um excelente passe para o ponta Mário Lourenço e 12º golo da formação Maiata, com o Benfica de certeza terminar esta primeira parte em inferioridade numérica, já que 1 minuto e meio é o tempo que resta de suspensão
a Nuno Grilo e pouco mais de 1 minuto para se jogar até ao intervalo. Mas o Benfica a prescindir do seu guarda-redes, Borg Christovski, agora a conseguir uma exclusão pelo número 23 de Águas Santas, José Rebelo. Segunda exclusão nesta primeira parte para a equipa visitante. Tudo se torna mais fácil agora para a equipa do Benfica, pois ataque com 6 contra 5 defensores do Águas Santas. Vamos ver se conseguem traduzir em golo mais esta ação ofensiva do Benfica. E mais um livre de 7 metros conquistado por Ricardo Pesqueira. Ele que se manifestou de uma forma como se de um golo tivesse marcado, Ricardo Pesqueira, mas conseguir mais um livre de 7 metros e a proporcionar a João Paes. Mais um golo, exatamente, e o Benfica chega aos 17 nesta primeira parte, registro muito bom do Benfica, ou bom, neste caso do Benfica, para 30 minutos, 12 tem o Águas Santas e tem também 10 segundos nesta altura para conseguir chegar ao 13º. E agora a situação inversa. A situação inverte, é o Águas Santas a atacar com 6, o Benfica a defender com 5 e aquilo que não deveria ter acontecido, que era o Benfica sofrer golo ou sofrer ali uma falta que desse origem a um livre de 7 metros. Vamos ver Borg Christovski frente a Pedro Cruz, qual leva a melhor. Já com a buzina se ouvir aqui no pavilhão número 2 da Luz, ou seja, já com o tempo terminado, consegue mesmo a equipa da cidade da Maia chegar ao 13º golo, portanto é com 17-13 que o jogo chega ao intervalo, é com 4 golos de vantagem que o Benfica vai para os balneários preparar a segunda parte. E nós vamos fazer aqui uma transmissão, vamos fazer aqui uma pausa nesta transmissão e já voltamos a este contacto direto que vamos até Sídias no pavilhão número 2 da Luz. Até já. Olá, eu sou a Esperança e já chego ao lavatório à bancada da cozinha. Mas quero ficar gigante, ter que me baixar para passar nas portas. Quero crescer mais que as águas. A esperança não para de crescer para quem é diagnosticado com cancro no pulmão. Envolva-se. Ajuda a esperança a crescer, não o cancro. Alta fidelidade, esta semana, modalidades, é nosso convidado o treinador de voleibol Marcelo Matos. Tinha já vários amigos. O André Luquianese, por exemplo, que jogou aqui, é da minha cidade, ali 3 de maio, da mesma cidade que eu nasci. Outros conhecidos que já tinham jogado aqui falavam muito bem da estrutura do Benfica. A gente tomou a decisão de vir para cá e a gente está muito feliz. A minha família está feliz, a estrutura que o clube nos oferece para trabalhar é sensacional. E eu acho que aí vai muito agora da ambição que eu tenho, da ambição que o clube tem para a gente continuar crescendo. Alta fidelidade, hoje na PTV. O Natal é vermelho e branco. Visita-nos numa das nossas official stores, num dos nossos spots e numa das nossas casas do Benfica. E oferece Benfica a quem mais gostas. Neste Natal, dá tudo pelo Benfica. Todas as semanas tem acesso a novo e exclusivo conteúdo da atualidade desportiva do Glorioso.
O futebol, as modalidades, a formação, notícias de todas as competições, atletas e as histórias por trás dos títulos. Tudo o que precisas de saber sobre o campeão está no jornal O Benfica, em papel e no formato digital. Espero que estejas preparado para mais uma grande época de água e apoio. Esquece a escola de futebol do Benfica. Segue os teus sonhos. Amanhã, às 20h45, vem ao Estádio da Luz apoiar o Benfica no jogo da Taça de Portugal com o Braga. Os sonhos da Fundação Benfica passam na BTV. Cine BTV. Amanhã, na BTV.
Os sonhos da Fundação Benfica passam na BTV. Caro telespectador da BTV, estamos de volta para acompanharmos a segunda parte deste jogo da 19ª jornada do Campeonato Nacional de Handball. Ao intervalo, o Benfica vence o Águas Santas por 17-13 neste serão de terça-feira. É handball que temos para si, mas estamos numa semana com muito Benfica aqui desde os pavilhões. Amanhã será o hóquei em patins que entra em campo e depois na quinta-feira esse destaque especial para o jogo da Liga dos Campeões de Voleibol. Portanto, serão 3 dias com desporto ao mais alto nível nas modalidades do clube. Lembrar também que amanhã o futebol entra em campo para a Taça de Portugal. Joga-se esse Benfica Braga referente à prova rainha do calendário português. Vemos algumas das jogadoras da equipa de handball feminino do Sport Lisboa e Benfica, elas aqui no pavilhão número 2 da Luz a apoiarem então os seus colegas de secção. O Benfica já regressou para a segunda parte deste jogo. O Águas Santas está um pouco mais atrasado, só mesmo os 2 guarda-redes da equipa da Cidade da Maia já estão em campo e parece-me que pelas movimentações Henrique Carlota, guarda-redes que defendeu a baliza meiata na primeira parte, deverá dar o seu lugar a Craig McClelland. E também o mesmo deve acontecer do lado do Benfica. Também deve haver troca de guarda-redes na equipa do Benfica, já que Miguel Espinha está ali a fazer exercícios de aquecimento, diria, com muito ritmo, e deverá substituir Borko Ristovski para esta segunda parte. Portanto, ambos os técnicos devem mudar de guarda-redes. Uma segunda parte que curiosamente vai começar com o Benfica durante 20 segundos a jogar somente com 6 jogadores, e o Águas Santas também está a meio de uma exclusão. A equipa da Cidade da Maia vai jogar 1 minuto e 1 segundo durante esta segunda parte com menos um jogador. Portanto, ambas as equipas também a terminarem a primeira parte e a começarem a segunda com as exclusões nas suas formações. O Benfica, já o disse, hoje não pode contar com o pivô dinamarquês René Toftansen, que está então de fora dos eleitos de Carlos Rezende. É a grande baixa para este jogo. Hélio Azevedo, depois de uma primeira parte em que 4 golos acabam por estar no marcador em termos de superioridade do Benfica, e
uma primeira parte em que o Benfica foi mesmo superior e justificou esses 4 golos de vantagem ao intervalo, na sua opinião? Sim, o Benfica demonstrou a sua superioridade perante esta equipa bem treinada por José António Silva, mas há aqui um momento crucial. A partir dos 16 minutos o Benfica consegue fazer um parcial de 3-0 e passa o resultado de 7-7 para 10-7, o que lhe concedeu aqui alguma almofada de conforto, e daí para a frente foi mais um saber gerir esta vantagem, que até acabou por aumentar para 4 golos, e assim chegamos ao final dos primeiros 30 minutos com 17 para o Benfica, 13 para o Águas Santas. Isto é então um pouco mais demorada do que era expectável o início desta segunda parte. Agora sim recomeça o jogo e aí está o Águas Santas sem guarda-redes para já na baliza, para começar o ataque com 6 jogadores. Uma altura em que o Benfica vai ficar com 7 jogadores, mas o ataque do Águas Santas tem aqui uma frieza enorme, e foi mesmo no último segundo que o recém-entrado Fábio Teixeira faz o primeiro golo desta segunda parte. Aqui há algumas alterações no Águas Santas. Troca de ponta esquerda o técnico José António Silva, lança Fábio Teixeira, mas ao contrário do que me parecia, é mesmo o Henrique Carlota que se mantém na baliza da equipa maiata. Portanto, não há troca de guarda-redes. No Benfica sim. Grande troca para esta segunda parte. Começa na baliza, Borco Ristovski dá o seu lugar ao Miguel Espinha, e depois há trocas também de pontas. Carlos Martins e Fábio Vidrago entram para esta segunda parte, substituem David Carvalho e João Paes, que jogaram toda a primeira. Sim, agora um grande golo de Fábio Vidrago, que perante Henrique Carlota, a não dar hipótese ao guarda-redes da equipa maiata, e assim a entrar da melhor forma nesta segunda parte o número 34 do Benfica, Fábio Vidrago, que substituiu João Paes. E o Benfica mantém os 4 golos de vantagem que tinha ao intervalo. 18-14 é agora o resultado. Dava toda a sensação, a forma como o inglês, jovem inglês Craig McClelland estava a aquecer, que iria ser lançado, mas não. Aliás, Henrique Carlota tinha mesmo vestido o fato de treino. E se Fábio Vidrago entrou da melhor forma ao conseguir concretizar aquele primeiro golo do Benfica, agora é Miguel Espinha a conseguir evitar. Que maldade! Que espetáculo! Carlos Martins, aí está os 2 pontas do Benfica a entrarem em todo o gás, e agora é com o espetáculo que Carlos Martins também entra, chega e marca. E mais uma bola que Miguel Espinha evita que ela entre dentro da baliza, esta com alguma dose de sorte, pois a bola rematada pelo número 9 de Águas Santas, Pedro Cruz, a embater fortemente na trave da baliza de Miguel Espinha, a bater nas costas e depois a ficar aquém da linha que indica se é golo ou não, e assim a aumentar para 5 a diferença no marcador, 19 para o Benfica e 14 para Águas Santas. Ataque do Benfica conduzido por Pedro Seabra. Aí está ele. Se não viu na sua Benfica TV, nos blocos informativos, uma excelente reportagem sobre uma recuperação, a última recuperação de Pedro Seabra, de uma fratura no braço. Veja então, ou pôs para trás, e veja a forma como se trabalha no Benfica e a forma como decorreu então a recuperação de uma fratura logo do braço direito de Pedro Seabra, que então foi documentada através de um trabalho da jornalista Susana Carro aqui na BTV. 20-14, com 3 minutos e 45 segundos jogados nesta segunda parte. Uma paragem agora para Sebastião Fernandes, ele ali com
aquele utensílio para limpar o suor que os atletas em contacto com o piso acabam por deixar sempre, e depois torna-se bastante perigoso, especialmente para quem está nos processos defensivos, poderá escorregar e provocar ali alguma lesão, que é sempre desagradável. E para os mais atentos com a modalidade, que poderão estar a pensar eventualmente aqui numa situação de não se lembrarem dessa lesão. Essa lesão de Pedro Seabra já tem algum tempo, por isso o trabalho acabou por não ir logo para o ar, mas sim já com o ex-ABC, ou neste caso o jogador que há 2 temporadas trocou o ABC pelo Benfica, já totalmente recuperado e já com a situação posta completamente atrás das costas, mas é mesmo de Pedro Seabra que falamos. Belónio Moreira teve também durante esta temporada uma lesão, talvez uma recuperação possa ter sido idêntica, mas a reportagem que fala é mesmo da recuperação de Pedro Seabra já então na época passada. Sim, Pedro Seabra, que esteve inativo durante bastante tempo e que deu assim a oportunidade também a Belónio Moreira para ter que jogar na posição de jogador central, e agora fantástico esta assistência de Petar Diordites para Ricardo Pesqueira, mas Ricardo Pesqueira tem rodado para o seu lado esquerdo, tinha a vida facilitada. Foi rodar para o lado direito, teve ali a ajuda do jogador Maiato a impedir que Ricardo Pesqueira conseguisse marcar o primeiro golo na sua conta pessoal. É o primeiro livre de 7 metros desta segunda parte, e quem vai já numa percentagem de 3 golos marcados em outros tantos livres diretos é João Paes, terceiro seguido, marcado pelo ponta do Benfica, que até estava no banco de suplentes, mas entrou propositadamente para marcar este livre de 7 metros e mantém a eficácia 100%. E contabiliza já 4, pois João Paes tinha marcado sem ser de livre de 7 metros, ainda naquela fase que os livres de 7 metros eram tentados por Petar Diordites e também por Belónio Moreira, mas depois, devido a eles não terem conseguido concretizar, foi chamado João Paes, e que tem conseguido concretizar da melhor forma perante o guarda-redes Henrique Carvalho. Fábio Teixeira a ser carregado em falta no entender dos árbitros que dirigem este jogo, e agora é livre de 7 metros para a equipa do Águas Santas. Aí está o inevitável Pedro Cruz para a marcação, agora com Miguel Espinha pela frente, consegue mesmo o 16º golo da equipa visitante. 21-16 é o resultado. Quarto golo também para Pedro Cruz, e curiosamente ele que dos 4, 3 são através de livres de 7 metros, e o primeiro que marcou o primeiro golo da partida sem ser na conversão do castigo máximo, exatamente como João Paes. E aí está Carlos Martins, volta a marcar para o Benfica, e é um começo de segunda parte com muitos golos, e ainda só se joga desde que as equipas regressaram do intervalo há 7 minutos nesta altura. Completamente diferente do que assistimos na primeira parte, depois ao 7º minuto o Benfica vencia por 3-2, e neste momento com 7 minutos de jogo o Benfica já conseguiu 5 golos contra 3 somente do Águas Santas. E agora 2 minutos de exclusão a Miguel Espinha. Era bom que a realização nos concedesse aqui a repetição do lance para conseguirmos apurar qual a causa da exclusão de Miguel Espinha. Só poderá ter sido por protestos, mas eu penso que o Miguel estaria chateado muito mais com a frustração de defender uma bola difícil. E os árbitros assinaram o livre de 7 metros com a decisão dos árbitros, mas pronto, 2 minutos de exclusão para o guarda-redes do Benfica. Borko Ristovski entra e defende este livre de 7 metros, agora vai acabar por sair para que o Benfica comece o ataque com 6 jogadores. Excelente intervenção do guarda-redes Macedónio, que antes de representar o Benfica envergou as cores do Barcelona, e agora a impedir que Pedro Cruz aumentasse para 5 os golos que já conseguiu nesta partida, depois dos 4 golos, como disse há pouco, 3 conseguidos através do livre de 7 metros.
Entretanto, mais um livre de 7 metros para o Benfica. Petar Diordic ainda se queixa de uma possível lei da vantagem que não é dada, mas os árbitros com uma sinalética a explicarem que não poderia ser dada essa lei da vantagem porque consideraram que o sérvio já arrematou depois de ter posto o pé ou mesmo o corpo no chão. E mais um livre de 7 metros para João Paes, aí está ele a entrar, e agora quem entra também é o guarda-redes inglês do Águas Santas, Craig McClelland, mas nem o inglês consegue parar os castigos máximos de João Paes, que consegue mais um, e 23-16 é o resultado. Ele que está fantástico na concretização dos livres de 7 metros, a ser cumprimentado pelos colegas de equipa que se encontram no banco. E nem o guarda-redes inglês, como tu disseste muito bem, e não é muito usual vermos jogadores ingleses a jogar no campeonato Placar Handball 1, e esta equipa do Águas Santas curiosamente conta com 2 jogadores da terra de sua majestade, o guarda-redes que há pouco tentou defender o penalti também, o livre de 7 metros, e também o número 2, Joshua Plumridge, ele que ainda não foi chamado a jogo, um jovem de apenas 18 anos de idade. Entretanto, agora Carlos Rezende faz algumas substituições entre ataque e defesa, e David Carvalho, por exemplo, regressa ao jogo para o lugar de Carlos Martins. Agora os árbitros considerarem que Ricardo Pesqueira fez falta atacante e a levar longe demais o seu esforço no ataque, e agora grande contra de Pedro Seabra a evitar que Pedro Cruz conseguisse colocar a bola no pivô, e Belón Moreira a tentar colocar a bola em Petar Diordic, mas também um grande contra do defensor da equipa Maiato. Está novamente Carlos Martins a entrar, uma substituição que me pareceu ter sido operada mesmo por força da inferioridade numérica do Benfica e para o Benfica defender, talvez de uma forma específica, já que o David Carvalho estava muito pressionante, sair mesmo muito da sua zona para, lá está, fazer a tal pressão ao Pedro Cruz. Fantástica agora esta assistência para Carlos Martins, que tinha entrado a segundo pivô, e Pedro Seabra com um passe atrás das costas a colocar a bola em Carlos Martins, mas Carlos Martins a não conseguir levar a melhor perante os 2 defensores da equipa Maiata da Associação Atlética de Águas Santas. 10 minutos já jogados nesta segunda parte, 23-16 é o resultado. Estamos na 19ª jornada do Campeonato Nacional. Vale a pena sublinhar que no próximo sábado há novo jogo de handball aqui no pavilhão número 2 da Luz. Pelas 3 da tarde o Benfica recebe o Vitória de Setúbal, e agora Carlos Martins, mais um golo para o camisola 19 e 24-16, 8 golos de vantagem para o Benfica, que duplica agora em 10 minutos e meio jogados a vantagem que tinha ao intervalo. Sim, 24 para o Benfica, 16 para o Águas Santas, e o Benfica a cometer menos falhas no ataque e também a refletir-se na concretização dos livres de 7 metros, que tem sido chamado João Paes, que da melhor forma não tem dado hipótese, quer a Henrique Carlota, quer também ao guarda-redes inglês, o McClelland, que não conseguiu evitar o último gol de João Paes. 11 minutos jogados desde o descanso. Entretanto, Nuno Grilo a entrar para defender. Então, que agora vai ficar também a atacar. Não, vai ser substituído por Petar Diordic. E o Benfica vira ao de cima também nos processos defensivos, pois não nos podemos esquecer que em 11 minutos e meio decorridos desta segunda parte, o Benfica somente sofreu 3 golos, e agora mais um grande chapéu de Carlos Martins. Segundo chapéu de aba perfeita do ponta direita do Benfica, e com 25-16 o treinador José António Silva volta a pedir um time-out, e na primeira parte só ele
parou o jogo, agora acaba por pedir o seu segundo time-out com 11 minutos e 45 segundos jogados nesta segunda, e está o Benfica com 9 golos para gerir, e está o Benfica também muito mais perto de conseguir somar mais uma vitória neste campeonato nacional, mas o Águas Santas, até por o lugar que ocupa na tabela classificativa, ainda tem uma palavra a dizer. Sim, a luta do Águas Santas não é o Benfica, o Porto e o Sporting, mas sim as equipas que lutam por um dos lugares nos 6 primeiros, como é o caso do Belenenses, como é o caso do Madeira Sado, do Boa Hora e também do Mais Maio. Entretanto, agora o professor José António Silva vai iniciar esta reentrada no jogo com 7 jogadores a atacar, ou seja, a abdica do guarda-redes, e vai jogar com 2 pivôs, seguramente. Tentativa então de jogar com tudo. Sim, Francisco Fontes, que tem estado com desempenho fantástico na posição de pivô, e também o brasileiro Jonas Alves, que este ano se transferiu para a equipa do Águas Santas. E o Benfica para já conseguir defender muito bem, e provoca mesmo uma falta ofensiva. Carlos Martins a dar ali o corpo ao manifesto e a sofrer falta, no entender dos árbitros, de Fábio Teixeira. Fantástico, e a motivação a vir ao de cima, pois quando há superioridade numérica no ataque, quem se encontra a defender e quem consegue recuperar uma bola, a motivação acaba por ser extra, pois os objetivos da equipa que ataca em superioridade numérica não é alcançada, e assim o Benfica com possibilidade de passar para 10 golos. 2 minutos para Pedro Cruz, livre de 7 metros, fantástico este lance entre Pedro Seabra e Paulo Moreno. Paulo Moreno, que regressa ao jogo depois de ter sido titular, e agora exclusão para o jogador do Águas Santas. E ficamos sem entender porque não foi assinalado livre de 7 metros, quanto a mim a única falha desta dupla da Associação de Handball de Lisboa. Benfica em superioridade numérica, mas agora erro de Petar Djordjic, contra-ataque para Fábio Teixeira ir até ao fim, e aí está o golo do ponta esquerda do Águas Santas, a reduzir para 25-17. O Águas Santas quase há 7 minutos que não via o marcador ser alterado, tinha bloqueado ali no número 16, e agora com este excelente contra-ataque, agora sim livre de 7 metros para Paulo Moreno. E os pivôs do Benfica hoje têm estado numa noite incrível a este nível. Tanto Paulo Moreno como o Ricardo Pesqueira têm conseguido ganhar muitos livros de 7 metros, a obrigarem os jogadores adversários a defenderem dentro da área. E está João Paes agora a não conseguir marcar, e ao fim de 5 livros de 7 metros acaba por falhar João Paes. Craig McClelland consegue defender. Diria mesmo que conseguiu acertar no pé do guarda-redes inglês, e assim ver o insucesso nesta sequência maravilhosa de livros de 7 metros até o momento apontados pelo número 8 do Benfica, o João Paes. Está o Águas Santas a atacar com 6 jogadores, e agora a baliza aberta. Vamos ver se o Miguel Espinha se enche de fé. Sim senhora, mas a mira é que estava um pouco alta demais. Muita força neste lance. Miguel Espinha pede desculpa aos colegas, e agora vemos a entrada de Romé Ebo, que se encontra a defender ali no 5-1, jogador adiantado, que acaba por substituir Pedro Seabra. Entretanto, terminou a exclusão de 2 minutos Pedro Cruz, e o Águas Santas já está completo. Não está, no entanto, a jogar com 2 pivôs. A equipa maiata tinha sido a estratégia utilizada pelo professor José António Silva antes da exclusão, no ataque antes à exclusão.
Está o angolano Romeu a conseguir travar Pedro Cruz. Sim, agora joga na mesma com 2 pivôs, mas 2 pivôs momentâneos, pois Mário Lourenço, número 13, que se encontra entre Francisco Pereira e Carlos Martins, é o ponta-direita que efetuou aqui assim uma entrada a segundo pivô para se juntar a Jonas Alves. E aí está agora Pedro Cruz, muito bem trabalhado, ameaçou o remate, depois soltou para Jonas Alves, que faz o 18º golo da equipa do Águas Santas. Erro agora também do Benfica no ataque. Alguma desconcentração há pouco nestes últimos ataques da equipa do Benfica, o que originou que a Associação Atlética Águas Santas marcasse 2 golos sem resposta, um no contra-ataque do Fábio Teixeira e outro no do pivô Jonas Alves. Miguel Espinha agora com uma boa defesa para irritação do professor José António Silva. Não ficou nada agradado com esta decisão de remate do seu jogador. 16 minutos e meio. Era um momento importante do jogo, porque o Águas Santas, se conseguisse reduzir a desvantagem agora, podia ganhar novo fogo. Agora o Benfica a marcar consegue voltar a recuperar a confiança. Nunca perdeu confiança totalmente, são 7 golos de vantagem, mas... Muito difícil, Nuno. Esta equipa já começa a apresentar algum cansaço e as alternativas que José António Silva tem no banco, a nível de qualidade, não poderão ser equiparadas aos jogadores que começaram o jogo e que continuam com o tempo a decorrer, à exceção do ponta esquerda e também do pivô, pois o número 19, Francisco Fontes, tem sido, quanto a mim, conjuntamente com Pedro Cruz, os 2 elementos em maior destaque na equipa do Águas Santas. Entretanto, já na iminência do jogo passivo, a equipa do Benfica, que nesta altura vence por 25-18, agora não, agora é por 26-18. Romeu faz o primeiro golo na conta pessoal, depois de ter sido lançado há minutos pelo treinador Carlos Rezende. Muito bem, agora Fábio Vidrago a não dar hipótese a José Barbosa, o lateral direito da equipa do Águas Santas. O pequenino Fábio Vidrago a opor-se ao número 8 do Águas Santas, José Barbosa. 18 minutos jogados, faltam 7 para terminar este jogo, aliás 12 para terminar este jogo. Mais uma defesa agressiva do Benfica, como se diz, aliás. Agora bom passe para o pivô e vai haver exclusão. Vai haver exclusão de 2 minutos para o Kiko. E Francisco Pereira, o Kiko, pergunta ao árbitro João Mendes o que é que ele haveria de fazer para impedir o pivô de rematar a baliza de forma a não ser sancionado com 2 minutos de exclusão. E agora 2 pivôs em campo do lado da equipa maiata, e entra Francisco Fontes. Joga com 2 pivôs e nem abdica do guarda-redes, o treinador José António Silva, e a bola não entra, mas há livre de 7 metros. O árbitro ficou ali a perceber se a bola entrou ou não para dar lei da vantagem ou não. A bola não entrou e então é um livre de 7 metros a ser sancionado. E mais uma vez Pedro Cruz a ser chamado para tentar mais um gol para a equipa do Águas Santas através do livre de 7 metros. E cá está, consegue levar a melhor sobre Miguel Espinha, e o jogo separado agora por 7 golos. E dizias tu, Nuno, que iria haver uma paragem do campeonato após o próximo sábado, quando o Benfica irá defrontar o Vitória de Setúbal aqui assim no Pavilhão da Luz, mas começam o tempo das férias escolares e também esses torneios para as equipas de formação, onde o Benfica irá estar presente no torneio do Cister de Alcobaça, dia 27, 28 e 29 de dezembro, no Pavilhão Dom Pedro I em Alcobaça, no escalão de iniciados masculinos, onde
onde irá defrontar a equipa também do Sporting Clube Portugal, do ABC e, como é normal, também do Cister de Alcobaça. Estamos a entrar nos últimos 10 minutos do jogo. Está o Benfica já na iminência do jogo passivo. E agora o Benfica a jogar com -1 e a não prescindir de Miguel Espinha e a atacar com 2 jogadores somente na primeira linha, Romeo Ebo e Petar Diordic, e considerado passos ao jogador do Benfica. Também já com o jogo passivo a pairar, o erro do angolano, e reduz para 26-20 a equipa do Águas Santas. Quando faltam jogar pouco mais de 9 minutos. Benfica que joga agora com Francisco Pereira e Nuno Grilo a atacarem, juntamente com Romeo Ebo. Carlos Rezende também a gerir os seus jogadores, porque é bom recordar, vieram desse triunfo na Madeira, com a implicação da viagem, e no próximo sábado jogam novamente diante do Vitória de Setúbal. Já o disse, às 3 da tarde, aqui neste mesmo pavilhão número 2 da Luz. É mesmo aqui que o Benfica vai terminar então os jogos de 2019. Já o disse, a jornada foi invertida. Mais uma vez considerado a falta dos apoios, passos ao jogador Francisco Pereira, o Kiko, e assim a permitir que a equipa do Águas Santas consiga encurtar a distância, que apresenta o marcador neste momento, em que o resultado apresenta 26 para o Benfica, 20 para o Águas Santas. O Águas Santas agora com ganhar um novo fogo ainda nesta reta final do jogo, e Pedro Cruz faz mais um gol quando há 2 minutos de exclusão para o pivô Paulo Moreno. O Benfica volta a estar em inferioridade numérica. 5 golos a separarem as duas equipas e quase 8 minutos para jogar. E o Águas Santas a conseguir aqui um parcial de 3-0, com 2 golos apontados, o número 9, Pedro Cruz, e também pelo número 5, o Fábio Teixeira, o ponta esquerda, que entrou somente nesta segunda parte. Kiko agora a tentar ultrapassar o seu adversário. Agora no pavilhão pede-se exclusão para o jogador do Águas Santas. Sim, José Barbosa, se tem sido excluído com 2 minutos, também ninguém ficaria admirado. Desta vez Ricardo Pesqueira a conseguir um livre de 7 metros, pois José Barbosa, como tivemos a oportunidade de assistir, encontrava-se a defender dentro da área restritiva dos 6 metros, e como tal, mais um livre de 7 metros e mais uma vez João Paes a tentar acertar as contas com o guarda-redes inglês do Águas Santas. E aí está, volta a marcar João Paes, está realmente a fazer um grande jogo hoje, o ponta do Benfica, camisola 8, subcapitão de equipa, 27-21. Golo importante também, numa altura importante, sem ainda estar em causa a vantagem do Benfica, mas foi esse tal parcial de 3-0 que o Hélio falou para o Águas Santas, e que deu um bocadinho de vida, digamos, ligou à máquina a equipa do Águas Santas no que à vitória diz respeito, a uma possível vitória, a um possível empate, roubar pontos ao Benfica. Sim, é de extrema importância analisar também que o Benfica já há mais de 5 minutos que não marcava, após aquele fantástico gol do lateral Romeo Ebo. João Paes agora, ao fim de mais de 5 minutos, a conseguir o 27º golo para o Benfica,
e a voltar a termos aqui uma vantagem bastante confortável de 6 golos, 27 para o Benfica, 21 para o Águas Santas. E agora remate que bate ali com o estrondo na barra por parte do Pedro Cruz e a bola acaba por sair pela linha lateral e não pela linha final. 27-21. Benfica então com tudo para continuar na senda das vitórias neste Campeonato Nacional de Handball. Benfica agora ainda com menos um jogador, mas a abdicar do guarda-redes para iniciar o ataque com 6. E José António Silva a optar por uma marcação quase de homem a homem a Nuno Grilo. Fantástico, Carlos Martins. Eles que se conhecem muito bem já desde os tempos de Benfica. Nuno Grilo que saiu e entretanto a temporada passada regressou ao Benfica. Dos tempos do ABC, querias tu dizer. Também. Esta combinação entre Nuno Grilo e Carlos Martins. Não, Nuno Grilo, aliás, queria dizer, José António Silva conhece muito bem Nuno Grilo, por isso também dos tempos do Benfica, e há esse também esse sublinhado dos dois terem jogado juntos, Carlos Martins e Nuno Grilo no ABC. E agora fantástico gol, esta rosca realizada por José Barbosa, a não dar qualquer hipótese, quer a Fábio Vidrago, que não foi ao contacto para não sofrer também alguma sanção disciplinar, e Miguel Espinha a sofrer este golo de uma fantástica rosca, o que é sempre desmotivante para que os guarda-redes se encontram entre os postos. Romeu é bom, agora um remate que acaba por sair ao poste. Excelente iniciativa individual do angolano, mas a bola acabou por caprichosamente bater no poste. E bem, agora Francisco Pereira na ajuda a Ricardo Pesqueira. Fantástica esta luta aqui assim entre dois pivôs, o Jonas Alves do Águas Santas e Ricardo Pesqueira, que é sempre um exímio defensor, ele que demonstra toda aquela sua garra nos processos defensivos e às vezes até vai longe demais daquilo que ele lhe permite. E entretanto, 4 minutos para jogar, 5 gols de vantagem para o Benfica. Iniciou este ataque com 7 jogadores a atacar a formação do Águas Santas. Agora já desfez essa situação o treinador José António Silva, regressou à baliza o guarda-redes Craig McClelland. Mais uma vez Ricardo Pesqueira ali, desta vez mesmo a dar o corpo às bolas, pois foi um fantástico bloco ao remate de Pedro Cruz. Águas Santas que está na iminência do jogo passivo e agora havia de haver ali mais agressividade na zona central da defesa do Benfica. 27-23, o Benfica com os 4 golos que tinha de vantagem ao intervalo, portanto significa que esta segunda parte está empatada para os mais curiosos em relação ao desempenho a cada etapa do jogo. E agora a entrada do número 22, Diniz Aparício, mais um fruto da escola do Águas Santas. Há pouco referimos o Benfica também com jogadores formados aqui nas suas escolas, como é o caso do Paulo Moreno, Miguel Espinha e Gustavo Capdeville. Entretanto, contra-ataque para o Águas Santas e mais um golo para Pedro Cruz, 27-24. Tudo fácil, 1 contra 0 e Pedro Cruz a levar a melhor perante Miguel Espinha. 2 minutos e meio para jogar. Entretanto, agora volta a haver marcação homem a homem a Nuno Grilo. É Aparício Diniz que faz essa marcação e o Benfica faz mais um erro no ataque. E já é o terceiro que nós contabilizamos estas falhas técnicas que não deverão acontecer, o que permitem ao Águas Santas encurtar a distância e neste momento que faltam menos de 2 minutos
a distância no marcador é somente de 3 golos para a equipa do Benfica. Agora, quando poucos esperavam que o Águas Santas ainda pudesse ter uma palavra a dizer em relação ao jogo, ganhou aqui uma nova vida a equipa do Águas Santas. A 1 minuto e meio de o jogo terminar, a bola ainda pertence à equipa meiata, porque o Miguel Espinha não consegue tocar e o último a tocar é mesmo um jogador de campo do Benfica. Mas o Benfica agora também a cerrar fileiras, a defender com bastante agressividade, mas no bom sentido, naturalmente, e a prolongar muito este ataque do Águas Santas. Agora há mesmo falta ofensiva tirada ao pivô Jonas Alves, que faz ali uma cortina, como se diz também noutros desportos, um bloqueio, como queiras chamar, e os árbitros muito bem a sancionar. E já estamos no último minuto, era realmente já uma missão muito difícil para o Águas Santas, agora com 27-24 e 1 minuto para jogar e ataque para o Benfica, penso que a missão está realmente quase condenada ao fracasso, mas fica também aqui este Águas Santas, que justifica aqui no pavilhão número 2 da Luz esta segunda volta que está a fazer muito boa. Sim, uma fantástica segunda volta. Não nos podemos esquecer que na primeira volta a equipa meiata, treinada por José António Silva, foi a Alvalade perder somente por 1 gol de diferença. 36 para o Sporting, 35 para o Águas Santas. É preciso sempre algum cuidado, pois é uma equipa com bastante experiência de estes jogadores jogarem juntos há bastante tempo e bem controlada nos processos ofensivos por Pedro Cruz, e também o destaque para o pivô Francisco Fontes, que sai aqui assim do pavilhão da Luz com uma exibição fantástica. Este bom jogador que joga na posição de pivô e que se entende na perfeição com o central Pedro Cruz. Aí está, vamos para os últimos 59 segundos de jogo, com o Nuno Grilo mais uma vez a ser marcado por Aparício Diniz, e passos tirados a Romé Ebo. O Águas Santas tenta logo atacar a baliza do Benfica, e os nervos agora, erros de parte a parte, com Pedro Cruz primeiro também pressionado, naturalmente precisava de um ataque rápido, a forçar muito o remate, depois também o passe não sai bem a Miguel Espinha. Final de jogo um pouco incaracterístico para aquilo que se passou ao longo dos restantes cerca de 60 minutos, já que foi uma boa partida de handball. Agora, nestes segundos finais, o espetáculo caiu um pouco de qualidade, mas os telespectadores não tiveram a oportunidade de ver o jogo na totalidade. Não pensem que isto que agora assistimos foi o reflexo do que se passou no jogo. Sim, o jogo foi muito equilibrado e o Benfica entrou bastante forte na segunda parte, o que fez ganhar aqui assim uma vantagem bastante confortável, e no final este golo do Nuno Grilo, que não é contabilizado, acho que foi conseguido antes do apito final. E é mesmo contabilizado, fica 28-24. Não, 28-24 já estava. O Carlos Martins tinha apontado o 28º golo. E como tal fica mesmo em 28-24, 4 golos de diferença. É mesmo este o resultado final nesta 19ª jornada do Campeonato Nacional de Handball. O Benfica continua na senda das vitórias, já sabe, e não se deixe enganar, porque é mesmo o último jogo do Benfica em 2019 é em casa, com o Vitória de Setúbal, jornada invertida. Portanto, o Setúbal-Benfica do próximo sábado é aqui no pavilhão número 2 da Luz, começa às 3 da tarde, e todos os adeptos do handball estão convidados para vir assistir a esta partida. Já a seguir, no Benfica 21 horas, não perca as reações a este jogo. Até já então.
O Natal é vermelho e branco. Visita-nos numa das nossas official stores, num dos nossos spots e numa das nossas casas do Benfica. E oferece Benfica a quem mais gostas. Neste Natal, dá tudo pelo Benfica. Engenharia alemã e um design icónico. Interior com equipamentos topo de gama e tecnologia de segurança de vanguarda que o leva direto ao futuro. Sim, falar do Opel Corsa é giro, mas andar com ele é ainda mais. Novo Opel Corsa. Agora com oferta de 3 anos de manutenção. Uau! Muito boa noite. Destaque esta terça-feira para o handball. O Benfica acaba de vencer o Águas Santas por 28-24. Saímos desde já caminho até ao Pavilhão da Luz para percebermos com o Nuno Amaral Saraiva, muito boa noite, as reações dos protagonistas depois desta vitória, Nuno. É isso mesmo, boa noite Andreia. Vamos então às reações a este jogo, esta vitória nesta 19ª jornada do campeonato. Já junto a mim tenho Carlos Molina, o espanhol que está ao serviço do Benfica. Carlos, muito boa noite. Na sua opinião, onde é que esteve a base desta vitória segura, podemos dizer, do Benfica? E considera também que foi uma vitória segura? Eu acho que sim. Nós estivemos bastante bem durante todo o jogo, mas baixamos bocadinho na última fase do jogo, mas eu acho que devem estar muito contentos. Estamos a finalizar 2019 e agora 2 jogos em casa. O ano vai mesmo fechar com a recepção ao Vitória de Setúbal. O que é que poderemos esperar deste final de ano e também desse jogo contra o Setúbal, na sua opinião? Bueno, tuvimos uma muito mala fase de época, pero bueno, ahora eu acho que a equipa precisa de coger muita força agora o Natal e venir para fazer bonitas coisas em Europa e aqui no campeonato. É também importante deixar uma imagem muito positiva antes do interregno, antes da paragem grande que vai haver. Querem também fazer um grande espetáculo no próximo sábado? Sí, por supuesto. Queremos hacerlo lo mejor posible y despedirnos del año con una victoria. Muito obrigado, Carlos Molina. Foi ele então que esteve nas reações do lado do Benfica no que o jogador diz respeito. Agora Mário Lourenço vem até aqui ao pé de mim, jogador do Águas Santas. A estratégia acabou por haver aqui um jogo, se calhar, em que o Benfica, em que as duas equipas entram bem, mas depois o Benfica consegue disparar e depois muito coração na tentativa de ainda regressar à discussão do jogo. Boa noite, antes de mais. Sim, acho que isto é o reflexo daquilo que nós fazemos diariamente. Trabalhamos sempre nas nossas máximas forças, seja no Benfica, seja em qualquer adversário, darmos o nosso máximo e tentar, claro, ganhar sempre. Viemos ao Benfica, ao Pavilhão da Luz, com o intuito de vencer o jogo. Claro que o Benfica, devido ao grande plantel que tem, e é um grande clube, conseguiu abrir ali uma margenzita, mas
já é reflexo da nossa equipa, já é normal termos este tipo de reviravoltas, ou de colar o resultado. Demos o nosso máximo, saímos daqui com a consciência tranquila, que fizemos o nosso melhor. Claro que há sempre para fazer algo mais, mas pronto, resta-nos trabalhar mais durante a semana e já sábado temos outro grande jogo em casa contra o Sporting e vamos dar o nosso melhor para sair com uma vitória. Muito rapidamente, grande segunda volta, quinto lugar agora. Estão no melhor momento da vossa época, na sua opinião? E eu, na minha opinião, acho que o melhor momento não está para vir. Claro que estamos em crescendo, mas acho que o nosso melhor momento não está para vir. Foi uma fase complicada, muitas lesões, situações um bocado fora do normal. Temos é que trabalhar todos os dias e chegar já no próximo jogo e tentar vencer o Sporting. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o professor José António Silva, técnico do Águas Santas, que está aqui ao meu lado, que regressa então a este pavilhão que conhece bem. Professor, o que é que faltou para, na parte final, conseguir mesmo encostar ao Benfica, na sua opinião? Faltou um bocadinho de discernimento, um bocadinho de maior agressividade do ponto de vista ofensivo. Naturalmente que não vamos escamotear uma realidade, que é o Benfica eventualmente terá abrandado um bocadinho, mas nós já demonstramos várias vezes que se nos derem uma hipótese vamos à procura do resultado e vamos lutar pelo resultado. Portanto, eu hoje gostaria de ter feito um pouco melhor, principalmente a exibição. Acho que não estivemos tão agressivos, tão soltos como habitualmente costumamos fazer. Eu preferia ter perdido por mais, mas ter jogado um pouco melhor, sinceramente. Esta última reação foi boa, conseguimos encurtar claramente o resultado, mas fica pelo menos para mim assim, a sensação de que poderíamos e deveríamos ter feito um pouco melhor. Assumir a candidatura europeia? É muito difícil por várias razões. Nós temos tido uma época muito complicada, com muitos problemas, fundamentalmente de natureza física. Ainda agora temos 3, 4 jogadores que estão impedidos de dar o seu contributo à equipa, mas não vale a pena. Temos feito a nossa carreira, aquilo que nos é possível, temos trabalhado no nosso máximo e, portanto, vamos tentar chegar ao Grupo A, que é o nosso grande objetivo. Logo veremos como é que correm estes próximos jogos. Faltam 7 jornadas para acabar a primeira fase e vamos investir fortemente e esperar, sinceramente, que os jogadores que estão fora consigam recuperar. Muito obrigado. Só falta mesmo ouvir Carlos Rezende, que vai ser então o último a falar nesta zona de entrevistas rápidas. Aqui está o treinador do Benfica. Carlos, muito boa noite. Este jogo, esta vitória diante desta equipa que está a fazer, estavam avisados para esta qualidade do Águas Santas? Uma vitória segura, mas estavam avisados para este excelente momento de forma da equipa maiata? Bem, em primeiro lugar, o Águas Santas tem uma equipa muito engraçada, só que infelizmente para eles, obviamente, eles começaram com imensas lesões no início da época, também dois castigos que não falham a memória, e isso trouxe-lhes ainda mais problemas, porque caso não fosse esse excesso de lesões num plantel que não tem tantos recursos como um Porto, um Benfica ou um Sporting, ainda se notam mais, fizeram-se de facto notar, eles tiveram um princípio muito difícil e agora estão a recuperar aos poucos. Relativamente à equipa do Águas Santas, portanto, uma palavra de apreço, desejar-lhes que 2020 tenham um bocadinho mais de felicidade, pelo menos no que concerne a este elevadíssimo número de lesões que tiveram. Uma palavra de apreço também à minha equipa, por um lado, até ao time-out do Águas Santas na segunda parte, e um puxão de orelhas aos jogadores que entraram a seguir ao time-out, ou seja, quando um jogador joga no Benfica, e não me interessa se joga no início, se joga no meio, se joga no final, tem que jogar de acordo com os pergaminhos da equipa e de acordo com a qualidade da equipa, caso contrário, tem a vida complicada. Quero terminar 2019 oferecendo um grande espetáculo no último jogo do ano e depois daquela pausa que vai acontecer, vão receber aqui o Vitória de Setúbal. É importante também fazer aqui uma grande exibição no sábado. É importante ter uma boa vitória, até porque vamos estar até dia 29 de janeiro sem jogar e é sempre bom, antes de uma pausa tão grande, sair com boas sensações. Aproveitar para desejar a todos, se não tiveram a oportunidade de falarmos antes, um Feliz Natal e um 2020 cheio de títulos e saúde. Muito obrigado também para si, Carlos Rezende, que esteve aqui também nesta zona de entrevistas rápidas. Depois desta vitória por 28-24, o Benfica vence nesta 19ª jornada do Campeonato Nacional e soma a terceira vitória consecutiva neste mesmo campeonato. Continua no terceiro lugar da tabela classificativa.
Nuno Amaral Saraiva a acompanhar este jogo do Benfica em handball, onde a vitória sorriu por 28-24. Mas olhamos também para um dos destaques desta quarta-feira. É já amanhã que a Taça de Portugal está de regresso ao Estádio da Luz. O Benfica-Braga acontece às 8h45 da noite e, segundo o treinador do Benfica, Bruno Lage, este jogo precisa de ser jogado com a equipa ao melhor nível, já que do outro lado vai estar um adversário competente. E olhando um pouco para aquilo que é a nossa forma, pelo menos a minha, de analisar o adversário, eu nunca olho muito para aquilo que é os resultados e olho sim para aquilo que a equipa produz em campo. Quando analiso, e vimos muitos jogos do Braga, quer o nosso na primeira jornada, assim como os últimos, em particular o último com Rio Ave, Famalicão, Vitória de Guimarães, nem vejo a forma como sofre os gols, nem a forma como marca os gols. Olho essencialmente para aquilo que é